E hoje é dia de festa. Você tá padrão Vini Júnior, é isso, poeta? Hoje eu criei aqui os Piratas do Flamengo, né? Tô a lá Vinícius Júnior, porque como é que se fala? A armação do meu óculos quebrou, né? Tá aqui. E de repente eu vou. Caiu a lente aí do óculos. Caiu a lente e registra aqui pra nossa camisa da sorte que no dia que o Bruno não trouxe, deu ruim, que foi no jogo do Flamengo e Ceará, o Flamengo e Fluminense, não lembro agora. O jogo que você não. Foi no Fla-Flu que ele não trouxe, então vocês podem botar a culpa daquele jogo em Bruno Vilafranca, que não trouxe. Estamos aqui, a torcida faz uma festa muito grande. O Flamengo, como a gente estava falando, né, no pré-jogo, o Flamengo precisava de vencer e convencer também. E foi uma grande vitória, uma grande exibição do Flamengo. Assim, lógico, o Bragantino teve um jogador a menos. Ajudou, mas a gente não pode tirar os méritos da equipe do Flamengo. Poderia ter sido de 5. E aquela parada, né, Simon? Que é a goleada? Coloquem a camisa, né, nos jogadores, o terceiro uniforme. Terceiro uniforme, o time joga melhor de camisa bandeira da torcida, poeta? Porque a gente estreou esse manto contra o Atlético Paranaense, metemos 5, e hoje 4. E se o Gabigol não tivesse perdido aquele pênalti, e o Cleiton não tivesse também num dia iluminado, porque contra o Palmeiras ele entregou, teria sido 5 até 6, né? Por que não? Não seria nenhum exagero dizer. É isso aí. Eu tava aqui gravando minha análise pós-jogo, aquela que a galera fica esperando ansiosamente lá no Instagram, principalmente, né, Túlio? Os nossos amigos, queridos do coração. E eu gostaria de destacar o seguinte, eu quero saber se você concorda com isso. Se a gente perguntar para 10 rubro-negros, 11 vão responder que Pedro foi o nome do jogo, porque o cara fez um hat-trick, é matador, e ele não precisa de muita coisa. Mas, sinceramente, o meu destaque, minha análise dessa partida é a Arrasca-dependência do time. O Flamengo de Arrascaeta é um, o Flamengo sem Arrascaeta é outro. E eu não estou falando, é claro, todo jogador bom faz falta, né, Túlio? Gabigol, quando não joga, faz falta, mas não é isso. Eu estou falando que o Flamengo tem uma dependência além do normal do Arrascaeta, que, claro, faria diferença em qualquer time, mas o time não tem metade, não tem 20%, acho, do poder de criação quando não joga com a Arrascaeta. Eu estou exagerando? Não tá exagerando não. O Flamengo hoje, né, tem uma dependência muito grande do Arrascaeta. Lógico, você já fez a observação, né, de que jogador bom sempre faz falta, sempre faz a diferença. Mas o que falta, na verdade, ao Flamengo, quando não tem o Arrascaeta, é de você ter um jogador com características parecidas. Não estou falando com que vai ter um jogador com a qualidade igual, parecida, não é isso. Mas características, né, parecidas ao Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador raro, que ele é aquele autêntico 10. Ele não é aquele um jogador voluntarioso, um volante que joga mais à frente, que tem um pouco mais... Não, ele é o autêntico 10. É aquele jogador que vai colocar, né, o atacante na cara do gol, tendo mesmo assim um espaço mínimo. Foi o que a gente viu no primeiro gol do Flamengo, né? O gol do Gabigol. Inclusive ele meteu também a bola pro Gabigol. Lembrando, sabe o quê? Só pegar, pode pegar, a galera das redes do Coluna também. O passe que o Arrascaeta dá para o Gabigol lembra muito o passe que o Pet, em 2009, deu pro Adriano, também aqui no Maracanã contra o Curitiba, sendo que o Adriano colocou por cima do goleiro do Curitiba, né? O Gabigol acaba saindo ali, o goleiro do Curitiba não saiu, né? Então o Gabigol acabou levando a bola até. Mas assim, jogada muito parecida. E eu tô colocando aqui 2 camisas 10, que vira e mexe, a gente até nos nossos convidados lá no Pode Falar, a gente pergunta quem, maior gringo do Flamengo, Pet ou Arrascaeta? E falta esse jogador também no elenco do Flamengo, que é aquele que você sabe que numa jogada que você pode parecer que não vai acontecer nada, o cara vai ali, tira, acha um espaço onde não tem, né? E claro, mesmo com essas características que eu estou falando aqui, que muitas vezes você consegue adquirir com muito treinamento, com muita dedicação ao longo ali da sua preparação e na carreira, o Arrascaeta é gênio. Então, assim, isso também, claro, faz a diferença, mas essa dependência vem também de faltar um jogador com a mesma característica, e aí quando o time tá sem ele, acaba mudando um pouco o seu estilo de jogo, né? Acho que é mais ou menos por aí, sabe?
O Brian Jaime falou, o Arrascaeta tem que ser poupado, ele é o termômetro do time. A Valéria Bueno está elogiando a sua boa memória, Túlio. Falou aqui sobre as suas citações, Wagner Martins Pereira, Maria da Penha, Ronaldo Guedes, Franklin Cabral. Túlio, o Franklin deu uma conectada aqui na diretoria, ele falou, entra ano e sai ano, e os dirigentes não procuram meia para jogar quando o Arrascaeta não puder jogar. O Arrascaeta tem substituto, Túlio? É falha da diretoria, é isso mesmo? Olha, lógico, assim, vamos pegar que é uma diretoria que encontrou um Pablo Maria, um jogador que ninguém conhecia. Mas é difícil a gente encontrar, repetindo, não estou falando que seja um jogador do mesmo nível do Arrascaeta, estou falando de características. Hoje é difícil encontrar um jogador com características parecidas. Um autêntico 10, é difícil. Você vai lembrar aí algum de cabeça, assim, não me veio na cabeça. Mas a diretoria deveria, eu acho que aí é questão de prioridade. É de você priorizar, não só da posição, falar assim, vou trazer aqui um meio-campo. Não, um meio-campo com as mesmas características de jogo do Arrascaeta. Claro, se você puder fazer um investimento, você trazer um jogador de renome, ou um jogador da Europa, vamos dizer assim, com patamar, que seja um jogador extra-série ao nível do futebol brasileiro e sul-americano, melhor ainda. Mas é difícil, a gente não vê hoje surgir jogador assim, até alguns colocam, né, a gente vê jogadores que jogam no meio, você tem hoje aqui no Flamengo Vitor Hugo, Matheus França, mas não tem a mesma qualidade do Arrasca, a mesma característica, é diferente, né? Hoje, por exemplo, o Matheus França entrou, ele estava jogando um pouco mais, né, pelo lado direito, inclusive a melhor jogada que ele fez ali foi aqui pelo lado direito, que ele dá um tapa ali na frente, né, avança. Então, assim, é difícil, eu acho que sim, que a diretoria poderia priorizar, buscar um jogador para poder suprir as ausências do Arrascaeta com a mesma característica, para não mudar também a forma do time jogar, mas é difícil, cara, é difícil de encontrar. Claro que seria muito leviano da nossa parte até, né, Túlio? Falar, a diretoria tem que contratar um jogador com as mesmas características do Arrascaeta para jogar. Cara, não tem como. Na realidade, ter um Arrascaeta já é um absurdo. Nenhum outro time do Brasil tem um jogador igual ao Arrascaeta, né? Não é isso. Mas o meia de criação, que tenha um pouco da capacidade de fazer essa, né, de dar essa criatividade pro time quando o Arrascaeta não joga, aí eu concordo com o que o Franklin comentou há pouco aqui, o time realmente carece disso. Eu acredito, Túlio, que a diretoria, o departamento de futebol se preocupou muito em trazer pontas, ponta atacante, né? Aquele atacante de lado, sim, que a gente não para de trazer ano após ano, né? Os últimos foram o Cebolinha e Marinho, mas não focam nesse cara da criação, que pode ter 20% da capacidade do Arrascaeta, mas já seria uma ajuda, né? Não precisa ser um craque de novo, né? Seria uma ajuda. E aí eu acho, até, né, voltando à participação do Marcos Braz agora recente lá no Pode Falar quinta-feira, que ele tava falando na montagem do elenco, que a gente falou muito sobre planejamento, sobre para 2023, né, e a gente levantou alguns nomes que vêm sendo especulados já para a próxima janela. E aí ele tava falando, né, que muitas vezes os reforços, eles ficam condicionados ao estilo de jogo da equipe, né, a posição que você vai procurar. E aí eu acho que o fato também de ter trago aí muitos jogadores de lado se deve até à maneira como que o Flamengo jogava, os pedidos que fazia o Paulo Souza, que ele tinha uma equipe com essa característica. E ele também fala da questão, né, da participação do treinador. Aí entra, assim, Dorival vai ficar, Dorival não vai ficar, vai buscar outro treinador. Lógico que não estou dizendo que isso seja uma condição, só vai trazer alguém com a mesma característica. Eu estou falando da questão da escolha ali, de muitas vezes, de posições que a gente tem jogadores que podem tranquilamente dar conta do recado. Porque se eu perguntar aqui pra galera, falar assim, pô, e aí, o jogo tá ruim pra caramba ali, tá russo, a gente precisa melhorar, né? Solução, você olha pro banco, você vai pensar no Marinho? Hoje ninguém vai pensar, então, mas isso também se deve ao planejamento feito no início do ano. Agora, a diretoria deveria olhar com carinho para trazer um outro 10. Não precisa, né, como você colocou muito bem, o nível do Arrascaeta não tem. Não vai achar, mas que seja um bom, né? Um bom meio ali para jogar no lugar das... Assim como a gente teve há pouco tempo, né, Túlio? Pedro no gol, no banco pro Gabigol, né? Sim. Então, tipo, pô,
A gente não jogava com os dois, mas tinha um cara à altura que quando o Gabigol não jogava, entrava e resolvia. Hoje ele virou a referência, mas há pouco tempo ele era o reserva do Gabigol, né? Então, ter um cara assim, né, que quando o Arrascaeta não possa... Até porque o Arrascaeta, além de ser um cara muito caçado em campo, que pode sofrer lesões, tá toda hora sendo convocado para a seleção, né, Túlio? Toda hora. E aí, quando você tem, né, o substituto, no caso, na época, agora o Pedro é titular, você não cai o nível. Apesar de que, Túlio, mas o Pedro tem características diferentes do Gabigol e tal. É um jogador que é mais fixo, o Pereira... Mas sim, são dois jogadores da mesma posição, né? São um atacante. O Gabigol, lógico, hoje ele joga um pouco diferente porque o time tem o Pedro como essa referência, mas o nível é lá em cima, pô. São dois grandes atacantes de qualidades ali que você pode variar, de repente, de uma maneira de como que o treinador queira montar a equipe do Flamengo, com mais movimentação, menos movimentação, jogar muitas vezes tendo um jogador como o Pedro, vamos jogar para o Pedro, né? Ele como homem de referência. E aí você cria também oportunidades de ter um treinador que pode trazer variações táticas no jogo, que eu acho que era muito isso que também o Jorge Jesus, né? Se a gente lembrar, o Jorge Jesus, quando chegou ao Flamengo, ele pedia um homem de referência, né? Ele pedia que não seria até o Gabigol, mas acabou sendo porque a diretoria não conseguiu trazer ninguém, tanto que ele sempre botava o Lincoln. Mas, pô, é aquilo que você tá falando. Você tira um jogador, que o Gabigol ele tem sua importância, né, o seu peso pro elenco, mas você coloca o Pedro, né? Quando colocava, você não perdia nada, porque também é um jogador extraordinário, né?